Olá, amigo pecuarista! Hoje vamos falar sobre controle de parasitose e o seu impacto econômico. Eu sou Júlio Bravin, estou com o Edson e Caroline da MSD, Edson, coordenador de território, e Caroline, consultora de pecuária. Edson e Carol, o controle de parasitose ainda é um certo tabu por ser um controle invisível, vamos dizer assim, do qual o pecuarista não dimensiona, não visualiza alguns resultados desse tratamento, correto? Exato, Júlio. As parasitoses, quando nós falamos em parasitoses, controle de parasitas, nós temos que lembrar que nós temos endoparasitas e os ectoparasitas, E normalmente, como você falou, vocês têm a prática ali, a vivência do dia a dia no balcão, o pecuarista ele chega lá na sua loja e ele vai pedir um vermífugo. Por quê? Muitas vezes ele está incomodado com o ectoparasita. O externo, que ele consegue visualizar. Aquilo que ele visualiza, aquilo que ele vê, que é um carrapato, que é um verme, entendeu? Eu tenho muito pedido, o cliente chega, o que você tem injetável que possa tratar carrapato? E normalmente eu auxilio todos do balcão, deixar claro para o produtor, se na verdade a maioria dos produtos são contra verminose e auxiliam no controle dos endoparasitas, dos ectoparasitas, que são os externos, Mas o pecuarista chega solicitando uma ferramenta para os ectos, por quê? Porque aquilo lá é visível. A verminose em si, ele não sabe o quanto matou, se o animal tem, se o animal não tem. A não ser que seja uma situação muito drástica, muito severa, vamos dizer assim. E é bastante importante, Júlio, falando em números, nós temos dados que indicam que os endoparasitas, os eumintos de uma forma geral, todas as verminoses, eles chegam a causar impactos na pecuária brasileira ao redor de 7 bilhões de dólares por ano. É muito. 7 bilhões de dólares por ano, Por quê? Porque você não vê, entendeu? Então, assim, ele tá invisível. Ele tá lá no rumen, no trato digestório, vermes pulmonares, enfim, todos esses que ele não vê, ele não consegue ver, entendeu? E ele vai causando danos ali subclínicos muitas vezes, lógico, com exceções, como você falou, alguns casos mais drásticos, que os animais estão com uma infestação muito grande e que aí se torna visível. E só para você ter noção, para nós pontualizarmos e fazermos uma comparação, o segundo maior impacto é pelo carrapato, na casa de 3,2 bilhões. Mas ainda é menos da metade da verminose. Da verminose. Então, assim, você vê, é importante? Sim, lógico, mas olha o quanto está distante, é menos da metade do impacto que as verminoses trazem, De juntar os dois, aí temos mais de 10 bi dentro da casa de um ano. Exatamente. E dentre essas verminoses, nós temos que destacar, que são várias, mas nós vamos destacar aqui, principalmente o a hemoncose, e a copéria, que é a coperiose. Então são dois parasitas que eles vão acometer diferentes locais e causando diferentes sinais clínicos para o bovino. Então, o Haemonchus, ele habita normalmente ali o rumen, o abomaso, então o começo do trato digestório, E aí causam algumas hipoproteinemia, Vai causar uma hipoproteinemia no animal, devido a ele estar competindo, causando esfoliação ali na parede da mucosa. E já a coperiose, ela já vai, que é o agente, a copéria, ela vai habitar mais o intestino delgado, Não. Já mais pro final. E aí ele vai causar sinais clínicos como diarreia,
nesse animal. E esse animal vai ter um baixo desempenho. Então, e aí tá, né, de uma forma ali invisível, né, assim. Então, O Edson, como eu disse para você que os produtores, normalmente eles vêm procurando alguma coisa e ele nomeia um produto, seja bom ou eficiente, a partir do momento que ele visualiza os parasitas externos sendo combatidos, né? E, na verdade, é visível, com que você apontou os dados, não é só isso que tem que levar em consideração. Pelo contrário, são os parasitas internos. E hoje existe muito sobre esses parasitas terem uma certa resistência aos princípios existentes. E eu já estou há 17 anos no mercado como um revendedor e nada de novo se surgiu, né? As moléculas são as mesmas, o que aconteceu, a maior tecnologia que veio da longa desses anos foi a concentração maior. No que diz respeito, também me corrija se eu estiver errado, não é uma maior eficiência daquele produto, e sim um tempo de ação maior, né? Porque muitos pecuaristas têm a ideia de que o 3,5 ou 4 ou 3,25 ele mata mais. Na verdade não é isso, ele só tem um tempo de ação mais prolongado agindo no animal. E dentro dessa situação de resistência dos endosectos parasitas, existe um manejo, existe uma associação que acaba tornando isso mais eficiente, esse controle mais eficiente? Perfeito. Foi muito bem colocado desde o início da sua fala. Você falou a questão que os produtores procuram um produto que resolva todos os problemas. Como você falou, ao longo do tempo, por vários fatores, tempo de exposição, uso incorreto das doses que são indicadas ali no produto, nós viemos selecionando os parasitas e criando uma resistência. Então hoje o que tem que ter muito claro na cabeça do produtor, que dificilmente a gente tem um retorno, um resultado 100% pensando em endo e ectoparasitas em um só produto. Então hoje nós trabalhamos muito fortemente a associação do produto injetável com o puron que vai associar nesse tratamento aí principalmente pensando nos ectoparasitas, os purons. Perfeito. Hoje pensando em endoparasitas, nós temos inúmeras moléculas muito antigas que deram por muito tempo o resultado, mas nós vimos uma resistência maior. Então hoje nós temos um produto, que é o Solution, que ele tem associação de 2 princípios ativos, ivermectina e abamectina. Então hoje, de antiparasitário injetável, é um produto muito bom que nós temos no mercado. Por essa associação, ele vai ser eficiente tanto para endo quanto para ectoparasitas, e ele seleciona as cepas mais resistentes, pensando principalmente em endoparasitas, em verminoses. Então ele vai ter uma ação mais potente nesses vermes mais resistentes. Então é um produto que nós utilizamos muito em categorias a partir do desmame, levando em consideração que animais com menos de 6 meses, eles têm uma susceptibilidade maior à abamectina que pode causar uma intoxicação. Então ele não tem indicação para animais com menos de 6 meses. Mas animais a partir de 6 meses, que geralmente vão passar pelo período da desmama, é um produto que nós associamos e que nós vimos um ótimo resultado até no ganho de peso. Não que o produto causa um ganho de peso, nós não temos nenhum vermífugo que causa um ganho de peso. Mas por você estar tirando esses parasitas mais resistentes, consequentemente o animal consegue exatamente expressar o seu maior potencial aí no ganho de peso. Tá. Carol, como eu disse, é visível um pouco da resistência dos parasitas, mas falando em parasitas externos, né? Quando a gente fala em carrapato, berne, a gente vê que existe uma resistência a esses produtos, a essas moléculas. Essa resposta é exatamente igual para as verminoses ou não? As verminoses ainda continuam sendo extremamente eficientes nas verminoses. É difícil falar de um produto específico, porque quando a gente pensa em eficiência, Júlio, a gente tem que ver todo o histórico da propriedade. Tem propriedades que usaram um princípio ativo por muito tempo,
um princípio ativo X e o Y vai bem para ele, e no vizinho usou muito o Y, já não vai tão bem e o X já vai. Então depende muito do histórico de utilização da propriedade. E nós também fazemos um trabalho de também rodízio das moléculas. Geralmente não permito um rodízio frequente, cada vermifugação você faz isso não é legal, mas ao longo de um tempo a gente também ir fazendo o rodízio entre moléculas para a gente ter esse melhor resultado. E aí, nesse caso, a gente entra com a associação de 2 moléculas que vai ajudar a quebrar o ciclo de resistência por já termos 2 em uma. Então o Solution se enquadra bem nesse perfil por ele já ter 2 moléculas. 2 moléculas. Carol, sobre o rodízio que você falou, é algo que a gente também prega lá no balcão, né? O cliente tá fazendo esse rodízio. A cada quanto tempo ou a cada quantas aplicações seria o ideal dele estar mudando essa molécula? Sim, não muito frequentemente cada aplicação, mas às vezes entre 3 a 4 aplicações de e depois a gente muda para outro, já faz mais um ciclo com outro, e também depende muito da resposta. Então, foi algo que você trouxe. É invisível a verminose, mas hoje nós temos ferramentas no campo que veterinários podem fornecer, eu também, como consultora, a gente fornece, que é o APG, que nada mais é que um exame para contagem de ovos nas fezes. O APG ele consegue dar um norte mais fidedigno se aquele produto está sendo eficiente ou não. Então nós vamos fazer testes em um número X do rebanho para a gente ver se aquela vermifugação que nós fizemos está sendo eficiente. Nós conseguimos ser mais assertivos na decisão de trocar ou não de molécula, porque às vezes a gente fica com esse número 3 a 4 aplicações, mas tem algumas propriedades que a gente consegue manter a mesma molécula por um período maior. Então a gente fazendo esse exame de OPG, ele ajuda a gente a ser mais fidedigno na tomada de decisão. Perfeito. Existe alguma molécula ou algum produto que seja mais específico para determinadas fases ou determinadas posições da pecuária, como cria, recria, engorda, confinamento, semi-confinamento? Perfeito. Geralmente o que é indicado para a propriedade é geralmente a gente montar um calendário sanitário no qual a gente vai definir para cada categoria qual que vai ser a nossa estratégia. O que eu geralmente trabalho com os clientes. Então hoje nós podemos trabalhar na fase de nascimento, os bezerros. Nós trabalhamos com a doramectina 1%, pensando ali na proteção do umbigo, para nós não termos bicheira do umbigo. Primeiros meses. Exatamente. Hoje nós temos também alguns desafios com diarreia na cria dos animais a pasto também. Então hoje existe um produto que se chama Panacox, que ele é uma associação do toltrazuril que vai tratar essa diarreia por coccidiose. E nós temos o febendazol associado a ele, que é um vermífugo oral. É um vermífugo que ele vai cair diretamente ali no intestino, vai promover uma saúde intestinal e ele tem uma ação imunoestimulante quando os animais são expostos a algum desafio imunitário. Então, pensando em bezerro, ele está criando a resposta imunitária dele a partir do momento que ele nasceu. Então, esse vermífugo, o Panacur, que a base dele é febendazol, ele é muito bem-vindo nessa categoria, que vai estimular o sistema imunológico dele a produzir mais resposta imunológica. Quando a gente pensa numa recria, a gente já trabalha mais a indicação do Solution, por ser uma associação, ele é um vermífugo de longa ação. Então, a recria é uma categoria de animal que a gente não quer estar trazendo no curral toda hora. A gente não quer estar trazendo... menor. Exatamente. Então, a gente entra com o vermífugo, e aquilo que você falou, um vermífugo 3,5, ele não vai ser necessariamente mais potente, mas a janela de ação dele é maior, o período residual. Ele é mais concentrado, tem uma liberação lenta, então ele vai ter uma duração mais prolongada. Então, na recria, nós usamos esse produto. Animais engorda, entrada de confinamento, que a gente vai entrar no ambiente que é terra, não tem capim, então ele não vai ter uma recontaminação. A gente vai baixar a carga parasitária na entrada e ele não vai ter mais problema de adquirir carga parasitária. E aí nós entramos com o Panatur, que é um vermífugo oral, que eu já falei, é o febendazol, e ele vai promover essa limpeza ali das verminoses, vai ajudar na resposta imunológica, geralmente animal que está entrando em engorda. A gente também vai trabalhar com as vacinas respiratórias e clostridiais, ele vai ajudar nessa resposta imunológica, sem contar falando de bem-estar animal. É um furo a menos que você não precisa injetar, você vai fazer oral. Então a gente também está trabalhando aí essa questão do bem-estar animal, que é extremamente importante. Além do que, o Panacur também, né, Carol, devido ao seu princípio ativo, ele age em todas as fases do parasita, né, do verme. Então ele pega, você faz uma limpeza mesmo, vamos dizer, geral.
porque interna, porque exatamente, bem colocado. No caso do Panacur, ele é um produto que ele só age nos parasitas internos, só nos eumínticos, mas ele age em todas as fases. Então ele pega desde a larva, o adulto e o ovo também. Então isso é muito importante. Mas se for um animal num semi-confinamento, onde ele tenha contato com pasto, Aí indica o soluço. aí seria o soluço. Exatamente. Panacur seria para o animal confinado, da qual ele não vai mais pastorear. Exatamente, porque aí o animal confinado na terra, nós não vamos ter mais problemas nem com verminose nem com ectoparasita, porque o carrapato ele não sobrevive ali no ambiente do barro. Eles precisam ali da umidade, da proteção do capim e realmente da temperatura, para que ele consiga se multiplicar ali, se reproduzir. Perfeito. Se você, pecuarista, precisa de uma sugestão mais indicada para a sua situação, entre em contato conosco ou com Carol. Nós vamos até sua propriedade para te ajudar nesse desafio.